depois de um dia inteiro de trabalho, quando a gente chega em casa, tudo que a gente quer é um aconchego, né? Seja pra fazer uma comidinha gostosa, pra ler um livro, assistir uma série, ou até pra fazer nada. Sim, porque até pra fazer nada é melhor fazer nada num lugar aconchegante. Olá, meu nome é Fernanda Vela, sua arquiteta que veio te dar uma luz para que você consiga transformar a sua casa num lugar de aconchego de verdade. O foco aqui não é criar um ambiente bonito na moda, com cores que combinam, com plantinhas adequadas, não. O foco aqui é trazer aconchego para sua casa. É fazer com que a sua casa de fato seja um lugar de relaxamento, de reconexão para você e para sua família. Então, para começar bem, a primeira dica é cores que aquecem. Sei que muita gente pensa que escolher a cor da decoração da casa basta pensar em cores que combinam, em cores que a gente gosta, mas na verdade tem toda uma ciência por trás das cores e as cores são muito mais que isso. As cores, elas têm um super poder emocional. Afinal, a gente tá falando de neurociência, né? Me conta se você já se sentiu abraçado por um ambiente em tons terrosos. Não me acha doida, tá? Não tô alucinando. É que o marrom é tipo o abraço da paleta de cores. Ele traz segurança, ele traz aconchego, estabilidade. É como se ele dissesse assim: relaxa, meu amor, você tá em casa. Cor mais aconchegante que o marrom, eu não conheço. Aconchego também tem muito a ver com as cores quentes, como o amarelo, laranja, o vermelho. Porém, essas cores, principalmente nos tons mais saturados, elas são cores que transmitem muita energia, deixam a gente agitado. Então, são cores legais para trazer aconchego em ambientes que permitem e que essa energia, essa agitação ajuda na usabilidade daquele ambiente. Como, por exemplo, uma cozinha, uma sala onde você recebe os amigos, um espaço gourmet, uma churrasqueira. Já as cores frias não são lá muito aconchegantes, mas elas são relaxantes. Então, por isso a gente usa bastante, por exemplo, o verde, que a gente remete à natureza, para compor ambientes aconchegantes, porque o relaxamento também faz parte desse contexto, né? Iluminação gostosinha, porque a iluminação é uma dica muito gostosinha para trazer essa vibe gostosinha de relaxamento para sua casa. Primeiro, a gente precisa entender que a iluminação não serve só para clarear ambientes. Ela serve principalmente para trazer uma vibe, um clima, sabe? Então vamos começar pelo básico: luz quente e luz fria. É como escolher a temperatura para o seu banho, mas um banho para os seus olhos. A luz quente é uma luz mais relaxante. A luz quente é a luz amarela, tá? E ela é uma luz mais relaxante. Então, por exemplo, para uma sala, é muito gostosa. Agora, a luz fria já é uma luz mais funcional, uma luz mais energética. Então, a luz fria ou branca, ela é ideal para ambientes de trabalho. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que eu fiz sobre iluminação e a relação dela com a sua saúde mental. Mas aqui o foco é falar da iluminação aconchegante. Então, por exemplo, tem algumas iluminações algumas luminárias que são aparentemente coadjuvantes, sabe? Um abajur, uma luminária de piso, mas se bem posicionadas, elas passam de coadjuvante para personagens principais. Elas trazem um clima ali para o ambiente, elas se destacam, elas deixam o cenário mais interessante, sabe? Além delas, a gente também tem, por exemplo, balizadores que podem servir para marcar bem a circulação. Pendentes que podem marcar uma mesa, um cantinho, spots que podem iluminar uma decoração numa parede. Então,
todos esses artifícios, esses detalhes podem trazer uma estética mais interessante para o seu ambiente e também trazer aconchego. Os outros pontos vão estar um pouco mais escurinhos, com a iluminação mais focada em pontos de atenção, pontos para onde você olha e não necessariamente você está naquele foco de luz. Agora, se você quer brincar de iluminador teatral, a gente tem os dimmers. Os dimmers você pode controlar se a luz vai ficar mais forte ou mais fraquinha. Então, por exemplo, você pode fazer uma vibe, um clima de luz de velas, de jantar à luz de velas sem as velas. Ou então, aquele escurinho de cinema para assistir uma série na sua casa. E é muito importante não deixar de valorizar a iluminação natural. Nesse vídeo que eu falei agora há pouco, que eu deixei aqui na descrição e no card, eu falo também por que a iluminação natural é tão importante, então clica lá para assistir. Texturas que abraçam. Uma casa aconchegante, acolhedora, confortável, não é só sobre o que nós vemos, mas também sobre o que nós sentimos. Almofadas felpudas, mantas aveludadas, tapetes que fazem carinho nos pés, tá sentindo? E essas texturas não precisam ficar só no chão e nos móveis. Elas também podem ser muito interessantes em objetos decorativos, na sua parede, um quadro, por exemplo, com uma experiência tátil. Tanto para de fato a gente tocar, como também quando a gente olha para aquela textura diferente. Muitas vezes a gente não está sentindo, mas inconscientemente a gente lembra de como é aquela sensação tátil. Então, através da visão, a gente também traz essa sensação para a nossa mente. Aliás, se a proposta é a gente pensar em sensações interessantes, o contraste é uma dica muito boa. Sabe, quando você tem um sofá de couro, você pode contrastar jogando uma mantinha de tricô. Se você tem um tapete mais lisinho, joga umas almofadas com uma textura bem gostosa. Esse contraste torna as coisas mais interessantes. A gente percebe de fato a diferença entre um e outro através do contraste. E óbvio que eu não ia deixar de falar dos elementos naturais, né? Do tato do material natural. Lógico que eu sempre falo para a gente trazer a natureza para dentro de casa, e isso conta muito porque a natureza deixa a gente mais seguro, mais relaxado, e isso tem a ver com o aconchego, mas também a madeira principalmente, mas com uma palhinha, o linho, eles também trazem essa sensação de aconchego, assim como a cor marrom, né? Assim como a luz amarela. Então, use e abuse de texturas naturais. Mix de estampas também é uma ideia muito legal. Tanto seguindo aquela vibe do contexto que eu falei, do contraste, né, de texturas, como também para ser mais interessante visualmente, sabe? Essa brincadeira, essa composição. Cuidado também para não exagerar e ficar parecendo o guarda-roupa do Gustinho, da Grande Família. Não vão fazer um carnaval, mas sim, brincando com texturas, brincando com estampas de uma forma não exagerada, fica muito bacana e traz aconchego. Cantos de relaxamento. São aqueles cantos onde você pode sentar e desligar do mundo, esquecer que problemas, esquecer do seu cotidiano, né? É necessário esse desprendimento, esse relaxamento para a gente recarregar as energias e voltar com tudo. E a boa notícia é que pode ser um cantinho pequenininho que já resolve, ou seja, ambientes pequenos, casas pequenas, apartamentos pequenos também podem ter esse cantinho para você. Para isso, a peça mais coringa que tem, mais conhecida, queridinha, que sem erro para esse cantinho é a poltrona. Ela não precisa ser grandona, ela pode ser pequenininha, desde que ela seja aconchegante. Imagina ela ali gostosinha com uma luz amarela, uma mantinha, uma almofada.
E se esse não for seu estilo também, tudo bem. Tem várias formas de fazer esse cantinho. Pode ser um cantinho ali com futon, almofadas, ou pode ser uma rede. Então, assim, criatividade, esse é o limite. Mas é bom você pensar também em ter um apoio ali do lado. Pode ser uma mesinha, pode ser uma estante, que tenha o livro que você gosta, um lugar para você apoiar um copo de água, um chá, uma máquina de café, um aromatizador de ambientes, enfim, o que te traz esse conforto, esse desligamento do mundo real? Pensa nisso e traz isso para te ajudar nessa mesinha de apoio. Elementos naturais e plantas. Eu já falei alguma vez para vocês que é muito importante colocar elementos naturais dentro de casa. Acho que você já cansou de ouvir isso, né? Mas enfim, vamos repetir. É realmente muito importante ter a natureza para a gente fazer essa reconexão, tanto com a natureza quanto com nós mesmos. Então, sim, colocar plantas e elementos naturais dentro de casa é uma das dicas. Então, falando de elementos naturais, naturais de verdade, as plantas vivas, né? Então, tenta trazer plantas que você vai conseguir cuidar, que estejam de acordo com o seu estilo de vida, com o seu cuidado com elas. Se você não sabe cuidar muito de planta, pega aquelas mais fáceis, suculentas, cactos e tal, que não precisa regar sempre. Ou então, se você gosta de um desafio, pega uma mais dificilzinha. Mas se você, assim como eu, é um serial killer de plantas, assim, olha, não tem jeito mesmo, não dá pra pôr planta natural, eu vou matar as bichinhas. Então, dá pra você colocar a planta preservada. O que é a planta preservada? Ela já foi natural, ela é natural, sei lá como a gente pode chamar isso, mas ela passou por um processo químico que manteve a aparência natural dela, porém, ela não está mais viva, ela não precisa mais de água, ela não precisa mais de sol. Então, pode ser uma saída interessante a planta preservada. Eu tenho um videozinho que eu mostro, falo um pouquinho mais sobre ela. Vou deixar aqui no card e na descrição. E como eu já falei nesse vídeo aqui algumas vezes, outros elementos podem trazer essa conexão com a natureza. Aqueles elementos naturais que a gente já falou nesse vídeo, cores que remetem à natureza que a gente já falou nesse vídeo. Então, além das plantas, use também esse artifício ao seu favor. Aromas aconchegantes, porque o ambiente não é só sobre o que você vê, mas também sobre o que você sente. Já aconteceu com você de sentir um cheirinho e ele parece que te teletransporta para um lugar, para uma época, para um momento do seu passado? Lá vai vocês achar que eu sou doida de novo. Mas não tô alucinando, é isso mesmo. E isso acontece, sabe por quê? Porque a parte do nosso cérebro que processa os aromas fica muito próxima da parte que processa as nossas emoções e nossas lembranças, nossas memórias. Então, os aromas e nossas memórias ficam muito associados e a gente pode usar essa informação a nosso favor, né? Como fazer isso? Tem tantas formas, pode ser com velas perfumadas, difusores de ambiente. Aliás, dica boa: o aroma da lavanda é uma opção ótima para relaxar. Você pode fazer sprays de ambiente com óleos essenciais. Comprar aqueles sachêzinhos perfumados prontos, principalmente para colocar dentro de móveis, por exemplo. Aliás, me conta aqui se você tem outras estratégias de deixar sua casa perfumada, outros modos de você perfumar a sua casa que eu não falei aqui. Me fala aqui embaixo, aproveita que você vai lá comentar, deixa um like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, por favor. Organização, personalização e memórias. Começando pela organização, sim, é agora que vem a dica de ouro. Quando eu imagino um ambiente aconchegante, não sei você, eu imagino uma sala com bastante almofadas jogadas, uma manta no sofá, uma mesinha com livro, uma xícara de chá. Eu não imagino aquele lugar
impecavelmente organizado. Até porque, quando a gente fala em um lugar impecavelmente organizado, muitas vezes a gente está falando de um ambiente mais minimalista, que é mais frio, que se afasta um pouco desse aconchego. Então, o aconchego, sim, ele tem uma variedade visual, ele tem uma mistura de estampas, uma mistura de cores, ele tem essa coisa cheia de elementos. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque muita informação faz com que nosso cérebro fique decodificando tudo que ele vê, e isso faz com que a gente fique mais cansado, ao invés de relaxar, excita a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que encontrar ali um meio termo, um equilíbrio. Aí, a nossa grande aliada para trazer esse aspecto interessante para os nossos ambientes são as nossas grandes aliadas, são a personalização e a memória. Memória nada mais é do que fotos, medalhas, conquistas, desenhos, coisas que remetam o que você viveu, os seus desejos, as pessoas que você ama. E isso tem muito a ver, são essas memórias que trazem a personalização para o ambiente, né? Não só elas, mas elas ajudam muito. E essa personalização do ambiente faz com que você de fato se sinta em casa, você se sente pertencente àquele lugar. A personalização faz com que você se identifique com aquele lugar. E isso faz com que a gente se sinta mais seguro, mais relaxado, o que tem tudo a ver com o aconchego. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar em estratégias para trazer aconchego para sua casa, para deixar a sua casa mais aconchegante, para ser de fato um lugar para você chegar e descansar e relaxar e recarregar as energias, porque às vezes a gente tem um dia a dia, um cotidiano tão corrido, tão caótico, que a gente precisa desse momento de relaxamento para retomar no próximo dia de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais positiva, trazendo muito mais benefícios para a nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado. Até a próxima, beijo, tchau! Dum 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 dum.